Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. O nosso Hora da Educação de hoje é muito especial, porque quem vai estar conosco é alguém que sempre nos ajudou nesse projeto do Hora da Educação desde o seu início. Muitas das vezes ela me ajudava no início, em 2021, fazendo par comigo aqui na apresentação do programa quando ele era apenas online, e posteriormente ela passou a nos ajudar nos bastidores. E eu convido a nossa assessora do gabinete da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a Kátia Mello. É um prazer te receber hoje aqui na frente das câmeras, já que você está sempre presente, nos ajudando nos roteiros, nos ajudando nas entrevistas, em tudo aquilo que a gente vem fazendo. Seja muito bem-vinda nesse espaço agora de frente nas câmeras. Obrigada, professor Marcelo, é uma honra. Esse projeto realmente é um projeto que a gente começou engatinhando, mas ele foi construído com muito carinho, tem sido construído com muito carinho, com muita dedicação, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo nesse momento. É claro que na nossa rede municipal, Kátia, você acaba sendo bastante conhecida porque você já está na rede. Se eu não me engano, você tem uma matrícula na educação e também na saúde. Sim. Acredito que ambas como nutricionista, que é a sua Sim. formação. Fala um pouquinho aí, quanto tempo você está na rede? Para muita gente que já sabe, mas também tem aqueles que não sabem, Na verdade, então, eu sou concursada, da Prefeitura de Campos, desde 2007, mas também sou concursada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro desde 2002, Então, já estou um tempinho nessa estrada, atuando como nutricionista, embora ultimamente o que eu mais faço não é ser nutricionista, eu faço tudo menos ser nutricionista. É tudo que você não faz. É tudo que eu não faço é ser nutricionista, mas comecei nessa jornada aí pela nutrição, Sou graduada pela UFRJ, então a gente já tem um tempinho, nessa travessia, E os desafios são aqueles que me movem, que me estimulam, a aprender, a sair muitas vezes da minha zona de conforto. Então, aquilo que faz sentido para a vida é o que me norteia nessa peregrinação. Legal. Quando eu assumi a secretaria, ainda na primeira semana, eu recebi uma ligação, um contato do secretário Paulo Irano, secretário de Saúde, meio que apresentando você para mim, dizendo que você me procuraria, porque você coordenava o programa Saúde na Escola, naquela época, e que era uma ação que já existia muito antes, foi iniciada ainda na época do governo da Rosinha Garotinho, e que você era a pessoa de link entre a saúde e a educação, e ele me indicou que conversasse um pouco contigo, dado que era importante manter o programa Saúde na Escola, E eu segui esse conselho do Paulo Irano, a gente foi conversar um pouco, e ali nós começamos a conhecer um pouco de projetos, Você coordenava o projeto Saúde na Escola, Sim. O programa Saúde na Escola, para ser preciso, Como é que foi essa experiência? Em poucas linhas, porque eu sei que foi uma experiência longa aí que você teve coordenando o programa. Uma experiência também de desafios, mas, mais uma vez, professor, para mim, eu sou servidora pública por escolha, por opção, porque eu acredito que nós, enquanto servidores públicos, nós temos condições, sim, de fazer a diferença no serviço ao público, ao próximo. Isso é algo muito importante para mim, Eu sempre digo, eu gosto de dizer isso, O se importar com o outro, para mim, é uma mola propulsora mesmo, Então, como eu disse, se não faz sentido, para mim não faz nenhuma conexão, tem que fazer conexão. Então, Saúde na Escola foi uma oportunidade em que eu pude aprender, algo que estava muito distante daquilo que basicamente eu fazia, porque até então, quando eu vim trabalhar, eu atuei um pouco na nutrição, então eu sempre trabalhei com política pública, eu sempre gostei muito, mas o Saúde na Escola foi desafiador porque são muitas ações dentro de um programa. Então, nós começamos a estabelecer, dentro do programa Saúde na Escola, projetos
que se coadunassem com as ações que o Ministério da Saúde, né, e o Ministério da Educação nos norteasse. E eu sempre gostei de, não só de ser desafiada, mas também sempre gostei de proporcionar um ambiente que fosse confortável para quem estivesse comigo. Porque eu sempre acredito que as pessoas têm muito potencial e elas podem contribuir bastante. Então, eu sempre tinha a iniciativa de, poxa, vamos desenvolver esse projeto, e eu dava aos profissionais que trabalhavam comigo a liberdade de criar e desenvolver ações, né, para que a gente pudesse, então, estar executando essas ações do Programa Saúde na Escola. E o Programa Saúde na Escola cresceu muito, né? Quando nós nos conhecemos, inclusive, a gente estava num processo de era acolher... o período da pandemia. Era o período da pandemia, a gente estava para acolher uma comitiva do Ministério, então, o antigo Ministério, né, da Mulher, Família, Mulher e Direitos Humanos, com o nosso trabalho bacana de prevenção da gravidez na adolescência, em que o nosso município realmente atingiu um índice bem interessante, em torno mais ou menos de 40% de redução, e isso fez com que a gente recebesse essa comitiva, e foi nesse processo que eu tive a grata oportunidade de conhecê-lo, e a gente então começar essa construção, essa parceria, que é uma parceria que, assim, faz muito sentido, né, para mim enquanto servidora. E na verdade eu aprendi muito com a forma como você trabalhava no PSE, que era um perfil que gosta de trabalhar com desenvolvimento de projetos, né? Por isso, depois de algum tempo, você acabou sendo convidado a atuar na assessoria da secretaria, né, no gabinete da secretaria, justamente porque essas habilidades de gerir projetos, de criar projetos e monitorar projetos, que é como a gente tem que fazer, né, principalmente projetos especiais, né, que são aqueles projetos que fogem da rotina, você mostrou ter essas habilidades e vem nos ajudando aí no dia a dia. Eu te agradeço bastante por isso. Mas esse nosso bate-papo, inclusive, é sobre projetos, né? Em particular, né, a gente que divulgou esse programa para falar de um tema que é muito, muito caro. Ele já andou em voga em algum momento, né, ficou sendo tratado como uma obrigatoriedade, depois a mídia perdeu foco sobre ele, alguns falavam de custo, né, até que ponto é viável, é sustentável, e aí chegamos, né, partindo de um problema, que é a pobreza menstrual, nós chegamos, enquanto Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, trabalhando com política pública, nós chegamos num caminho, numa proposta, que é a nossa proposta voltada para a dignidade menstrual. E eu vou me permitir aqui ler rapidamente uma definição que vai nos permitir compreender um pouco melhor por onde caminha esse projeto que a Secretaria está desenvolvendo e que você está à frente desta ação. A pobreza menstrual se define pela falta de recursos básicos para que as pessoas que menstruam tenham plena capacidade de cuidar de sua menstruação. As causas da pobreza menstrual giram principalmente em torno da desigualdade social, uma vez que as pessoas mais atingidas por esse problema são as que não têm recursos para comprar os itens de higiene ou não têm acesso a informações sobre o tema. O projeto Dignidade Menstrual visa a produção de absorvente por mulheres que cumprem pena no sistema prisional feminino de Campos dos Goytacazes, para que sejam distribuídos para as adolescentes matriculadas na nossa rede municipal de ensino. Por meio desse projeto, esperamos assegurar a permanência das meninas no âmbito escolar, reduzindo a evasão escolar e contribuindo para as demandas existentes dentro do sistema prisional feminino, garantindo os direitos menstruais para essas estudantes e mulheres privadas de liberdade. Esse projeto não trata apenas da distribuição de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda, mas sim de levar dignidade e esperança por um futuro mais justo e mais igualitário. E é por isso que a gente está aqui, né? Para compartilhar. O projeto ainda será lançado, por assim dizer, na prática, né? A gente já iniciou essa ação de parceria com a SEAP, então não é uma ação isolada da nossa Secretaria de Educação. Nós já estivemos lá reunidos, né? Nós dois, inclusive, com a secretária da SEAP, que vai estar aqui essa semana, se eu não estou enganado, ou em breve, né? Vai estar conosco, não sei se essa semana ou na próxima ainda, mas vamos estar tendo a oportunidade de iniciar.
Eu quero ouvir um pouco, né, sobre a sua experiência até aqui, você que está acompanhando de perto essa realidade. Vamos falar um pouquinho primeiro das nossas estudantes. Quantas são as estudantes elegíveis para, de alguma maneira, poder participar desse projeto? Depois nós vamos falar um pouquinho também da experiência no presídio feminino. Você tem essa noção? Tenho. Professor, em torno mais ou menos de 10 mil estudantes, a gente, num recorte de faixa etária de 12 mais ou menos a 15, 16 anos de idade, que são estudantes que estejam nesse período fértil, né, reprodutivo, né? Esse projeto, então, ele é um projeto que nasce por essa demanda, né, da pobreza menstrual, mas é um projeto que a gente realmente visa combater a pobreza dando dignidade, né? Então, e é um projeto que ele tem um escopo muito maior, porque alunas nessa faixa etária, elas se evadem da escola, porque muitas vezes elas não têm como adquirir os itens que são necessários para a higiene, promover a higiene menstrual, né? E como sua agenda sempre forte dentro da gestão da educação, de combate à evasão escolar, esse é mais um olhar, né? E aí eu digo seu olhar também, porque a gente constrói esse projeto em parceria, mas sem esse olhar de um gestor mais humanizado, a gente não conseguiria avançar. Então eu sou muito grata pela confiança e pela possibilidade da gente realmente estar fazendo algo de muito concreto e algo muito humano, não só para as nossas estudantes, mas também para aquelas pessoas que estão privadas de liberdade. Porque muito mais do que simplesmente produzir o absorvente, é você proporcionar a essas pessoas que estão privadas um sentido também para a vida delas, né? De você estar fazendo algo que não só vá combater a evasão escolar, mas também delas aprenderem uma profissão, delas ocuparem a mente ociosa, porque muitas vezes estão. Esse relato, inclusive, eu pude ouvir de uma detenta, né, que está participando do projeto. E na verdade, eu me recordo que essa aproximação, né, com o presídio feminino, ele se deu de maneira a buscarmos um processo educacional também dentro do presídio feminino, né? Nós já tivemos a oportunidade de visitar mais de uma vez o presídio feminino e também o masculino, né? E eu me recordo que naquela ocasião a gente conseguiu levar alguns materiais, né, também alguns livros, enfim, para, de certa maneira, fortalecer o projeto de alfabetização que você identificou haver dentro da instituição, mas que havia fragilidade de materiais. Sim. E foi o ponto de partida que nos fez fazer conexões, sim, de que aquele público que lá está precisa de mais oportunidades, né? E dada a oportunidade, são elas que vão escolher se vão aderir, se vão se ajustar, porque por aquilo que a gente tem em termos do que diz a nossa legislação, a oportunidade deve ser dada e um apenado que está em regime fechado, semi-aberto ou aberto, ele é parte da sociedade, né? Ele certamente cometeu crime, segundo a lei, e que deve pagar por isso, mas nem por isso deve perder a dignidade. Por isso, pensar a dignidade menstrual, que ao mesmo tempo é dignidade para as nossas alunas, que por vezes perdem dias de aula, e dentro de um ciclo menstrual que se repete mês a mês, são dias e dias sendo perdidos para aquelas alunas que têm essa característica de não ter a condição adequada. E isso compromete absolutamente a aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, mais do que simplesmente fazer uma aquisição, né, sob o ponto de vista financeiro, de fazer uma licitação e fazer a compra de absorventes, a gente fez uma opção diferenciada, né, uma opção que nos levou, primeiramente, a apresentar esse projeto no Rio de Janeiro, né? Não saberíamos exatamente como seria a aceitação, que foi muito boa, a gente é muito grato, toda a equipe, né, a secretária e toda a equipe, né,
desse setor, né, me corrija aí. Da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Administração Maria Penitenciária, exato. Secretária Maria Rosa, que nos ajudou a ter mais ânimo de saber que o projeto daria certo. Porque a gente começa com uma ideia, né? A ideia vem, a gente vê que é legal. Hoje nós temos outras ideias que estão sendo nutridas para que elas possam também se transformar em projetos. E depois os projetos vão ganhando corpo e vão dando continuidade assim à política pública. E foi muito enriquecedor para nós enquanto experiência de vida, né? Estar no presídio no primeiro momento. E a gente não sabia muito bem que tipo de máquina seria possível. Conta um pouquinho da experiência e talvez da dificuldade de chegar nesse ponto, porque pelo que consta, já há uma produção inicial ali sendo testada, não é isso? É. Mas o que foi feito até chegarmos até aqui? Eu brinco que como nutricionista eu tive que suar um pouquinho, porque a gente entende de gramaturas, alimentos e vitaminas e minerais, e máquina para produzir absorvente não. Mas a gente nada tem convencional, nada convencional nem um pouco para uma nutricionista, mas vamos lá. Então a gente teve que estudar um pouquinho, né? E aí a gente foi nessa busca de qual máquina, como seria esse tipo de máquina. E, enfim, então a gente conseguiu, né, um modelo de um equipamento, embora motorizado, mas que todo o processo ele passa por uma etapa manual, né? Então, embora na hora que você faz a produção, né, que você tem que moldar de acordo com o padrão do absorvente. Essa etapa é uma etapa manual do recorte, e a etapa em que você faz a selagem mesmo com aquelas estruturas da manta e tal, vai pela máquina, mas ele é todo um processo... É híbrido, então. Tem uma parte automatizada, automatizada, e uma parte manual. E que se coloque aqui que totalmente novo também para a realidade dessas mulheres que estão nos ajudando nesse projeto, né? Algo que elas não estavam habituadas. Então, e é uma máquina, professor, que é uma máquina de fralda, não é uma máquina de absorvente. Essa máquina, adaptação. Na verdade, é uma máquina que produz fralda, mas a partir dessa máquina é possível, sim, fazer a produção do absorvente, porque geralmente para o tamanho da máquina ela é uma máquina motorizada infantil. Então uma fralda infantil ela corresponde basicamente a 2 absorventes. Então foi a partir daí que a gente fez essa estimativa. A máquina produz a média de produção dela, a gente ainda não chegou nisso porque a gente está nessa fase de implantação e de adaptação desse processo. Então, essa máquina ela tem aí uma previsão de produção em torno mais ou menos de 3.000 fraldas. 3.000 fraldas dia corresponde a mais ou menos 6.000 absorventes, porque uma fralda corresponde a 2 absorventes. E que também... 6.000 num dia? 6.000, exatamente. É uma quantidade muito considerável. Muito considerável, exatamente. Então, para nossa necessidade, com o número de alunos que nós temos, basicamente, em 15 dias, a gente garante a produção mensal que a gente necessita. E também é importante salientar que esse projeto não visa apenas atender as nossas estudantes da rede municipal, mas também a unidade materno-infantil da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, que é uma unidade que acolhe os bebês das privadas de liberdade. Ela fica no Rio, é isso? Fica no Rio de Janeiro, em Bangu, que são as mulheres que têm filhos, né, apenadas, que têm filhos, e elas ficam com esses bebês até mais ou menos 6 meses de idade. Esses bebês ficam nessa unidade materno-infantil. Então, o nosso projeto também vai beneficiar os filhos dessas mulheres privadas de liberdade. Nesse caso, com as fraldas infantis. Com as fraldas infantis, exatamente. Interessante. A gente vê aí a riqueza do projeto, porque... Volto a dizer, né? Não é simplesmente uma lógica industrial, né? Na verdade, a gente está trazendo a dimensão humana e a dimensão educacional, né? Eu acho que a gente sabe também que existe, para as apenadas, existe remissão de pena na medida que estão ali atuando no cotidiano. E a gente quer também lançar a possibilidade de esperança, porque, como você bem falou, na medida em que elas estão atuando profissionalmente, é uma forma de ocupar a cabeça. E mais do que isso, de também estar desenvolvendo uma habilidade profissional, né? Esse projeto ele não tem um fim em si mesmo, fica muito claro isso. A gente pode potencialmente depois ter outro tipo de atividade que ao mesmo tempo que contribua para a sociedade também, dá dignidade ao tempo que essas apenadas ali estão.
E a gente sabe que essa temática, né, de como lidar com uma sociedade cada vez mais violenta, infelizmente, a gente por vezes vê que falta esperança em achar que seja possível para o sistema prisional exercer aquilo que está previsto na legislação, de recuperação. A gente sabe que as complexidades relacionadas a isso, não sou especialista, mas a gente entende como cidadãos que é bastante difícil, né, o ambiente ser um ambiente que promova efetivamente essa recuperação, porque não está apenas dentro dos espaços prisionais, mas também a própria sociedade, ela não está, muitas das vezes, e aí eu não estou entrando, né, no juízo de valor aqui, os motivos que levam a esse tipo de comportamento e percepção, mas é muito comum, né, que não se compreenda que o cumprimento de uma pena seja suficiente para que esse cidadão possa retomar suas atividades regulares. Ao contrário, né, essa mancha de ter ficado apenado, preso em algum momento, acaba servindo para ser como um rótulo de que é alguém que não possa ter uma segunda chance. Isso faz parte, né, da nossa sociedade complexa. A nossa temática aqui, ela se limita, né, tem muita gente que é especialista nisso e consegue trazer com muito mais profundidade essa abordagem, mas a nossa temática se limita à conexão que a educação pode contribuir. A gente se beneficia diretamente por meio dos produtos gerados, a gente influencia por meio da educação também, porque esse projeto, e tem outros projetos, né, que depois você pode sinalizar aqui, que visam também, né, ter um tipo de apoio a este público de mulheres apenadas. E aí eu chamaria a atenção para o seguinte, pensando agora em termos de pobreza menstrual, eu não estou falando da dignidade, eu acho que a gente falou bastante, que tudo isso aqui avança na direção da dignidade menstrual. Mas a pobreza menstrual é uma realidade no nosso país? Como é que está isso em termos de índices? Falando efetivamente de pobreza, nós estamos buscando dignidade, mas o país ainda tem muita pobreza menstrual? Tem muita, tem muita. E antes de entrar especificamente nessa resposta, professor, eu quero te dizer o seguinte, essa agenda especificamente, ela é uma agenda que a gente trabalha o resgate de quem, como você bem disse, não tem provavelmente a esperança ou o sentido do que ter uma vida além daquela estrutura, né? Alguém que cometeu um delito e que está pagando por ele, mas que fica teoricamente com uma mancha, né, para a vida toda. Eu sempre acreditei e sempre acredito que é possível a gente transformar as pessoas, que é possível a gente ser instrumento de transformação na vida das pessoas. E eu sempre acredito que é possível que aquilo que a gente faz com amor e onde a gente coloca verdadeiramente o amor ele reverbera. Esse projeto é possível a gente identificar isso já no primeiro dia em que a gente começou a produção. Conta essa história pra gente. Eu espero que eu consiga contar sem me emocionar, porque eu sou uma manteiga derretida. No primeiro dia, então, chegando, e elas estavam fazendo o recorte do absorvente, uma das apenadas falou assim, eu fui apresentada, né, quem eu era, né, pelas policiais penais, e a quem agradeço imensamente toda essa parceria. A gente tem feito um trabalho assíduo, eu tenho ido todos os dias na unidade prisional, enfim. E após essa apresentação, essa apenada disse, eu nunca vou esquecer, acho que isso pelo resto da minha vida. Ela disse assim, muito obrigada, porque eu estou podendo fazer parte desse processo que ocupa a minha cabeça e me faz aprender uma profissão. Eu estou me sentindo útil. Eu não esperava, eu esperava assim, os frutos daquilo que você planta, que é um fruto de amor, de concórdia, eles brotam, isso é natural. A gente não espera, né? Assim como talvez eu vá falar um pouco da prática da meditação, que também é um projeto que a gente vai levar, e que não é a pauta dessa live, mas é algo também, um projeto que a gente tá pertinho, mas a gente não trata o fruto. O fruto é consequência. Mas eu não esperava ver que isso fosse impactar tão fortemente
aquilo que elas estavam desenvolvendo. E aí eu tive a oportunidade de dizer muito obrigada, porque quem agradece somos nós, porque é por meio dessas mãos que estão fazendo todo esse recorte com a melhor perfeição que vocês podem, que vocês vão combater a evasão escolar das nossas meninas. Vocês não imaginam a importância que vocês têm para a gente nesse projeto. Esse projeto, ele é construído também pelas mãos de vocês, principalmente. Então, o nosso agradecimento, ele é mútuo, né? E, assim, para mim, isso é muito emocionante, impactante. Eu trouxe o absorvente, eu nunca fiquei tão feliz. Eu devia ter até trazido ele com um absorvente. Eu deveria, professor, desculpa, mas eu deveria ter trazido o absorvente porque eu guardei ele lá na minha sala, porque ele é muito simbólico. Né? Você se refere já ao primeiro lote de produção? Ao primeiro, exatamente, ao primeiro já produzido, né? O primeiro lote produzido por elas. Né? Então eu quis fazer só essa observação, porque isso é muito bacana. Né? Mais uma vez, talvez eu repita isso algumas vezes nesse programa. Eu aprendi que o sentido, ele só tem sentido se sentido. Então é muito bom quando você pode dar sentido a alguém, porque isso faz com que ela reconheça a importância dela nesse processo. Ela começa a ver que ela é importante, a vida dela é importante, que ela pode sim, por que não, mudar o rumo da história dela. Né? Não é uma condenação perpétua, é você realmente dar sentido à vida do outro, né? A gente não espera absolutamente nada para nós, né, com relação a isso. Você faz sem qualquer intencionalidade de receber algo em troca. Né? É o amor na sua forma mais plena e mais pura. É assim que eu vejo a vida dessa forma. Eu acredito em tudo que a gente faz, aí eu acredito também que o êxito daquilo que a gente procura desenvolver, ele vem naturalmente, porque a gente coloca isso como uma premissa. Então, se a gente se dedica com amor, isso não é utópico, isso não é uma utopia ou uma forma romantizada de ver a vida. Essa realmente é uma forma de você acreditar que é possível, professor, a gente, nessa brevidade que é a vida, a gente fazer a diferença. E é isso, como servidora pública, que eu verdadeiramente acredito. Eu acho que eu fugi à pergunta. Não, você está totalmente dentro, a gente vai retomar, fique bem tranquila. Mas acho que você falou aí, o sentido só faz sentido se sentido. Não é um jogo de palavras apenas, né? Se a gente prestar mais atenção, a gente vai ver que existe o sentido enquanto significado, existe o sentido enquanto sentimento, mas cada um pode repetir essa frase de alguma maneira, fazer a sua interpretação, né? E você realmente se emociona porque você vê um grande sentido, e para nós ele é importante porque ele é duplo. Né? Ele, ao mesmo tempo, ele traz benefícios para ambos os atores, né? Os nossos alunos que precisam, quem sabe a gente chega até, né, nos familiares em algum momento, a gente pode avaliar isso num segundo momento, e também, né, esse público que tanto precisa de alguma maneira estar com a mente ocupada, estar se sentindo útil, porque é o que faz sentido para a vida mesmo, né? Quem perde esse senso de ser útil para alguém, ser amado por alguém, realmente a vida começa a perder o sentido. A gente tem muito desse desafio hoje no nosso mundo real, né? Independente de quem está dentro de uma instituição, né, prisional ou fora dela. Então, isso tudo faz muito sentido. Desculpa eu também usar esse termo nesse momento. Mas eu vou voltar para a minha pergunta. Com relação à pobreza menstrual, quais são esses índices que nós temos aí hoje? Né? Ela é uma realidade? Como é que está sendo resolvido? E ela é uma realidade alarmante, porque no nosso país, se a gente pegar uma faixa etária mais ou menos de mulheres entre 14 e 45 anos, isso representa mais ou menos 28% da nossa população brasileira. Mas em torno de 11 milhões de habitantes, então, que estão nessa margem da pobreza menstrual. E quando então a gente transfere isso para a vida escolar, né? Então a idade escolar, esse número já é um pouco maior, esse percentual é em torno de 40% das nossas estudantes, em torno dessa faixa etária de 14 a 24 anos de idade, dados esses de uma pesquisa recente da Johnson & Johnson, né, de 2021. Né? Então, realmente é uma questão de saúde pública,
Sim. Então, é um assunto que a gente precisa realmente se ater a ele, a gente precisa realmente agir, porque é uma realidade, né? E a evasão, por exemplo, professor, se a gente falar em evasão escolar, pelo menos 45 dias letivos dessa aluna é comprometido por conta desse período menstrual em que ela não vai à escola porque ela não tem ela não possui condições, né, de adquirir muitas vezes esse absorvente, né, para conter esse processo menstrual. 45 dias é um número muito alto, Sim. porque se nós considerarmos 200 dias letivos, né, que se tem num ano escolar, os 75% obrigatório em legislação prevêem que o máximo admissível de falta são 50 faltas, 50 dias de falta. Se 45 ficarem comprometidos, um resfriado que ela pega, ela pode não alcançar o número mínimo de presenças anuais, e aí por uma questão que é previsível, né? Então, realmente, o combate à evasão, principalmente causada por esse distanciamento, porque não é só uma questão de não estar presente, sim, também não estar acompanhando os estudos, e até psicologicamente, né? Quer dizer, a necessidade de estar fora da escola, sim, por falta de dignidade menstrual. Sim. Então, a questão é muito complexa. Eu me recordo que ela andou em voga, como eu falei mais cedo, né? Ela aparecia como algo necessário, né? Olha, precisa ser resolvido e tal, e de repente é um assunto que deixa de estar na pauta. Mas isso não significa dizer que na agenda da educação, na agenda da política pública, e como você falou mais cedo, são mais de 10 mil estudantes, sim, que nós temos, né? Naturalmente, nessa faixa etária, essas alunas precisam de apoio, né? Então, a gente não quer falar da pobreza, mas a gente sabe que ela existe, a pobreza menstrual ela existe, e ela traz muitos impactos, e certamente esse tipo de ação a gente espera que possa estar contribuindo, porque a política pública avança assim, você vai por degraus, né? Você sai de uma situação que nada existia, avança um pouco, e há um tanto a mais para avançar. O que a gente não pode admitir na política pública é o retrocesso. Exatamente. É o avanço e, na sequência, uma interrupção, um retrocesso. E como eu falei nisso, se você me permitir, Kátia, eu vou mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa, porque nós estamos numa semana muito especial, né? Você sabe muito bem que nós estamos também esta semana, nós estamos na Semana Nacional da Conscientização da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Né? Então, eu queria falar um pouquinho disso, né? Só para poder a gente não perder a oportunidade. Você também, que muito nos ajuda com projetos nessa direção. A gente tem uma escola de aprendizagem inclusiva, né? A gente tem uma coordenação de inclusão também no âmbito da nossa rede municipal. A escola é uma experiência inédita, a gente já teve a oportunidade de estar falando sobre ela aqui, mas eu queria chamar a atenção para essa conscientização, né? E, naturalmente, permitir falar livremente daquilo que você quiser tratar nesses termos. Mas eu chamaria a atenção para uma outra ação, outro projeto, né? A gente vive de projeto em projeto especial, que eu estou falando do nosso projeto Caravana da Educação, sem entrar em muitos detalhes desse projeto em particular, mas de uma ação desse projeto, que é a Hora do Cinema. Né? Me recordo que no último sábado nós estivemos em Tocos, né? na Escola Municipal Getúlio Vargas, e ali com toda a comunidade, que é um projeto que visa trazer a família para acompanhar mais de perto as ações de educação. E ali a gente pôde passar, nesse Hora do Cinema, né? A Prefeitura tem um projeto, né, que visa estar levando a cultura por meio do cinema aos alunos, familiares, um tempinho para pipoca, também para um guaravita, porque é um momento de você estar ali realmente entretido e aprendendo. Isso é educação de fato. Fala um pouquinho do filme que a gente tem apresentado justamente nesse período, e vamos continuar apresentando essa semana em outros locais, né? Então, esses projetos, né, a gente agradece a cabecinha pensante do secretário, né, porque ele trabalha com alma e coração, eu sempre digo isso, e vai dando a gente a liberdade também de sonhar alto e, sabe, não ter limites naquilo que a gente pode usar e sonhar e acreditar, né? Porque não basta só sonhar, né? E para vocês que nos acompanham, eu posso dizer que tem várias outras ideias aí que algumas não dão certo, sabe? Algumas tem que ficar para daqui mais para diante e tal,
mas a gente vibra, né? Eu me recordo de que desde que eu te fiz uma pergunta e estou respondendo outra coisa, Sim, mas sem vale. problema. Desde que eu assumi em 2021, eu tinha muita dificuldade de ter acesso às pessoas, né? Por conta da pandemia, a gente fazia reuniões online, era o máximo que dava para chegar, e era um período de muita cobrança, mas não era isso que me incomodava, era a desesperança, né? Da nossa rede municipal de educação, dos diretores, que era o meu ponto focal em cada escola no primeiro momento, e eu via um clima de desesperança. E a minha esperança era muito maior de quem estava chegando para assumir a gestão, apesar de um cenário muito difícil, mas eu dizia, o que a gente precisa retomar é a esperança. E hoje eu vejo a rede absolutamente esperançosa, vendo resultados, mas acreditando em si próprios, né? A gente sabe que a nossa rede tem muito para avançar, mas aquilo que a gente já tem avançado, e aqui não é mérito absolutamente individual ou só da secretaria enquanto sede, né, que tem as políticas públicas com maior capacidade de indução, mas eu vejo isso acontecendo em toda a rede quando eu circulo e visito, né, e hoje eu vejo essa esperança. E esses projetos, essas iniciativas, e principalmente essas novas ideias que nos permitem ir para além dos muros, né, daquilo que está sempre estabelecido e às vezes ousando mais, tem a ver com esse eco. Hoje a gente traz uma mensagem, traz um projeto que nos faz esperançar e a gente percebe que a rede reage positivamente. Então dá muito mais prazer, né? Dá muito mais alegria para todos nós que acreditamos numa educação transformadora. Sim. Mas eu perguntava sobre o filme, eu tenho que ficar muito atento aqui, né? Senão a gente extravasa para além da temática. Fala um pouco do filme, associando aquilo que você quiser trazer de reflexão para essa semana de conscientização da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, eu não posso deixar de falar sobre o filme sem colocar um pouco a minha experiência, né, professor? Claro. Esse filme é muito especial, realmente, porque ele é uma lição sobre... O nome do filme se chama Extraordinário, e é um filme que aborda não só a convivência inclusiva, mas também a questão relacionada ao fato de você trabalhar o bullying, a prevenção ao bullying na escola, de um menino que tem uma deficiência, facial, né? Ele tem uma anormalidade no rosto, que faz com que a imagem dele seja uma imagem muito feia e muito fora dos padrões, assustadora. E é um menino que ele foi educado, né? Passou uma parte da idade dele sendo alfabetizado pela própria mãe. Mas ela realmente quis ultrapassar isso e buscar uma escola. E a grande aflição dessa mãe era se esse filho fosse aceito como ele é, né? E o filme passa por isso, né? Por essas etapas. É um filme extremamente emocionante. É uma verdadeira possibilidade de você pensar sobre a importância de como a gente pode ter um papel de inclusão dentro da própria sociedade, promovendo essa convivência inclusiva. E eu falo isso baseado também na minha experiência pessoal, né? Eu me vejo... o filme, assim, eu já assisti esse filme várias vezes, tá? Então ele teve um pouquinho do meu coração também, porque eu sou mãe atípica, né? Professor, você sabe, eu tenho um casal de filhos autistas, né? O Joaquim e a Maria Carolina. Hoje já vivendo outra etapa, né? O Joaquim já entrando na adolescência, né? Enfim, então esse filme ele retrata muito algumas das peregrinações que eu também enfrentei durante esse processo, né? Nessa jornada, né? Que também olho com um olhar de muito, embora seja muito desafiador, esse processo, ele é bem desafiador, cada etapa é uma etapa. Mas ele é um processo de transformação, inclusive, da minha vida, né? Porque a gente aprende, se a gente olha os desafios que você tem como uma forma de você melhorar como ser humano e aprimorar realmente a forma como você olha o mundo, você não enxerga as dificuldades como apenas... você olhar como eu sou um azarado ou caramba, meu Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Você olha com outro olhar, você olha com um olhar, eu olho isso como um olhar de superação. Então, é uma capacidade de você ter que
se reinventar e se ajustar a uma realidade que não é uma realidade comum, mas que te aprende sim a olhar o mundo de uma maneira mais humanizada e quem sabe até mais romantizada. A aceitação do processo, se você aceita o processo da forma como ele deve ser, o sofrimento ele é menor, né? E você aprende a aceitar que as pequenas conquistas básicas, desde calçar um sapato, tomar um banho, escovar os dentes, essas pequenas conquistas que no seu dia a dia parece algo tão natural, automático, ela realmente passa a ter uma importância muito maior. Então eu acredito que essa forma de olhar o mundo também, assim, eu digo que assim, eu sou uma afortunada. E já disse isso em outra oportunidade e torno a dizer. Se eu tivesse que ter a opção, uma escolha de vida, de estar nesse mesmo lugar, com esses mesmos filhos, eu aceitaria eles quantas vezes fossem necessários. Porque quem transforma a minha vida todos os dias são eles. Então, para mim, é isso que faz a diferença. Então, é uma oportunidade realmente, quem puder participar, divulgar, assistir esse filme, né? Então, a gente tem aí uma programação bem legal, né, professor, nessa Semana Nacional. E falando de semana de conscientização, a gente sabe que a inclusão é um verdadeiro desafio, né? E a gente tem colocado sempre a temática na ótica da convivência inclusiva. Eu tenho dúvida se a gente consegue chegar em que nível de inclusão, né? Principalmente porque a gente vem de uma sociedade com muitos preconceitos e às vezes as pessoas tentam de alguma maneira usar mecanismo para disfarçar o preconceito, mas que na verdade o que falta é o respeito às diferenças, né? E quando a gente chama atenção para a convivência inclusiva, é pensar que num mesmo espaço a gente possa estar ali respeitosamente convivendo com pessoas, crianças, adultos, pouco importa, mas que são diferentes na sua singularidade, mas todas têm a sua singularidade e merecem respeito por ser humano acima de tudo. É assim que a gente está desenvolvendo, por exemplo, o ambiente da cidade da criança como uma cidade onde a gente quer que esse espaço seja um espaço de inclusão. E a gente percebe isso acontecendo com uma frequência maior, né, das crianças típicas e atípicas. Mas a gente vai chegar no nível melhor nessa lógica de conscientização se a gente tiver mais respeito pelas diferenças. E isso não é tão difícil. Às vezes, conseguir acessibilidade é mais difícil, às vezes conseguir mecanismos objetivos para poder fazer aprender ou ensinar são complexos, mas o respeito às diferenças não é tão difícil assim. Né? Olhar sem preconceito, na singularidade, respeitando a diversidade, né? Entendendo a vida como ela é e não em padrões que a gente estabelece e acha que deveria ser. Então, a gente aproveita para reforçar, né? Acabamos falando de 2 temas, né? Além da dignidade menstrual, que é também uma forma de respeito a essa diferença que a gente tem, do seu ponto de vista de classificação mesmo, do seu ponto de vista social, né? A gente tem classes econômicas que fragilizam alguns e outros são muito abastados. Então, tudo isso faz parte de um modelo de uma sociedade que deve ter mais respeito para que você tenha mais dignidade. Kátia, eu te passo agora para as suas considerações finais, né? Porque para mim está sendo maravilhoso ter essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você em frente às câmeras, porque a gente, por trabalhar no dia a dia, acaba compartilhando muito dessas suas histórias, dessas emoções que fazem parte da vida real de quem quer construir uma educação de qualidade. Professor, de minha parte, um sentimento muito, muito grande, né, de profunda gratidão, porque, mais uma vez, você desenvolveu um trabalho em que você possa ser útil, mas ao mesmo tempo você ser capaz de se importar com o outro, é como eu disse inicialmente, logo no começo dessa entrevista, é o que dá sentido realmente a tudo isso que a gente vem desenvolvendo. A gente trabalha muito, né? A gente realmente renuncia a muitas coisas porque é o que a gente acredita,
mas isso também só tem sentido porque a gente sabe que isso pode e vai impactar a vida do outro. Eu agradeço a oportunidade de encontrar em você um gestor totalmente humanizado e aberto às ideias, em que a gente possa realmente desenvolver projetos que visam mais uma vez, dar esse sentido e dar essa importância para o outro, né? A importância que o outro tem. Né? Esse seu olhar realmente é o que faz diferença para a gente caminhar, fazer essa travessia nessa jornada com muita convicção e com muita alegria. Eu nunca me senti tão realizada enquanto servidora pública como eu me sinto atualmente, porque não é só basicamente você fazer algo que você está habituado a fazer, você tem uma rotina de trabalho com a sua... Não, é você ser desafiado. É você saber que você está fazendo algo que é completamente fora da sua zona de conforto, mas que o objetivo primordial é realmente dar sentido à vida do outro. Porque o sentido ele só vai ter sentido se ele for sentido. Não, de fato, eu só posso também te agradecer, porque a gente tem uma equipe grande na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Né? A gente sabe que há a colaboração, né, dos mais diversos profissionais que fazem a educação acontecer. Né? A gente não tem a oportunidade de trazer todos aqui, de tempo em tempo eu também trago, né, esses profissionais para destacar algumas das atividades que eles desenvolvem. Né? Você já fazia um tempo que eu tinha esse interesse, mas a gente não tinha uma oportunidade. A gente também tem estado nas escolas acompanhando aquelas experiências que são inovadoras. Se você que nos acompanha da nossa rede municipal de educação está fazendo algo que é interessante, que alguém fala assim, poxa, isso aqui é legal, outras escolas precisam saber, conte conosco, né? Mande um recadinho para a gente, para que a gente possa estar compartilhando a tua experiência, para que outros também possam se beneficiar. Eu acho que o que a Kátia traz para nós é uma lição, né? Uma lição profunda de esperança no ser humano, né? De esperança na vida. E a nós cabe isso, né? Não é possível trabalhar a educação sem ter perspectiva de que o futuro vai ser melhor. A gente observa, por exemplo, quando vemos os índices, né, por exemplo, de extrema pobreza no nosso município, e desejamos que esse índice seja menor no futuro, que ele se reduza, sei lá, pela metade. Se a gente parar e observar, uma parcela muito significativa, né, das pessoas que hoje não têm a oportunidade de ter uma vida mais digna e que precisam, né, de estar contando com tipos de apoio e ainda assim vivem na linha da extrema pobreza, em grande medida não tiveram oportunidades adequadas na idade certa. Oportunidades, por exemplo, de escolarização, de aprendizagem para valer, para ganhar autonomia, para conseguir avançar e buscar os seus próprios sonhos. Então, o que a gente faz aqui é isso, é continuar acreditando. Já falei isso outras vezes, né? A minha vida foi transformada pela educação e é por isso que eu vibro em cada situação, em cada experiência, que a gente sabe que a transformação também está acontecendo na vida das pessoas. É um processo lento, mas é um processo que não pode parar. Né? Assim como quem faz o plantio, muitas das vezes não é quem vai colher, mas não podemos deixar de plantar por conta disso. E já que eu estou quase que fazendo reflexões aqui mais profundas, vem a nossa hora da reflexão. Hora da reflexão. E na nossa hora da reflexão de hoje, a mensagem é: não existe outra via para a solidariedade humana senão a procura e o respeito da dignidade individual. Quem disse isso foi Pierre Noy, filósofo francês. E assim nós concluímos mais um Hora da Educação com Marcelo Feres, e eu te aguardo na próxima semana com mais uma entrevista e mais um bate-papo. Te agradeço pela companhia e divulgue a nossa programação para que mais gente possa ter acesso e possam estar acompanhando o nosso Hora da Educação. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Hora da Educação, com Marcelo Feres.